Hoje estamos com o Eduardo Barrienuevo, da empresa EBCF, que é a Empresa de Conservação de Florestas, que faz parte da AMA Group. Então, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade, tá? E deixo você muito à vontade para se apresentar, para contar um pouquinho da sua trajetória e como você chegou até aqui, Eduardo. Obrigada. Tá bom. Obrigado, Carla. Obrigado aí, Natália, pela oportunidade, iniciativa. Acho interessante. Vamos tentar fazer uma conversa descontraída e bem produtiva, né? Falar um pouco da minha história, né? Hoje a gente tem um grupo de empresas, né, na área ambiental. O nosso foco, desde sempre, foi trabalhar com projetos de crédito de carbono, projetos que envolvessem a redução das emissões de CO2, que combatessem o problema da causa climática, projetos que pudessem envolver a Amazônia e o desenvolvimento das comunidades, enfim. A gente começou lá atrás, em 2006, 2007, né, naquela primeira leva lá de empresas que enfim, nasceram junto com o Protocolo de Kyoto, né? O Protocolo de Kyoto nasceu em 2005, ele entraria em vigor em 2008, com uma proposta de reduzir emissões, né? Descarbonizar um pouco o planeta. Teve aquela primeira iniciativa lá, o mercado de crédito de carbono deu um voo de galinha, né? Em 2008, 2009, 2010. Ele até reagiu um pouco, mas aí vieram as crises aí financeiras, né? A crise imobiliária nos Estados Unidos, depois a crise europeia fiscal, e aí demorou quase que 10 anos aí para que o mercado de carbono pudesse se recuperar, né? E a gente está hoje vivendo um momento aí, um momento bem interessante, um momento bem diferente. A gente começou lá atrás, passou por toda a dificuldade, está vendo que realmente a gente está entrando num cenário onde manter a floresta em pé está sendo mais interessante economicamente do que derrubar a floresta, fazer mineração, pecuária, enfim, que são as atividades aí que sempre tiveram as principais causas de desmatamento, né? Mas, enfim, a gente começou lá em 2006, 2007 com uma empresa com foco de fazer consultoria e desenvolvimento de projetos de carbono. Em 2010, a gente criou a EBCF. A EBCF, Empresa Brasileira de Conservação de Florestas, é uma empresa que já nasceu com o propósito de se transformar numa uma reserva particular, né? A gente adquiriu aí 12 propriedades na Amazônia, são 20 mil hectares, e a gente adquiriu com o propósito de transformar essas propriedades em reservas, né? O antigo proprietário, que é nosso sócio, tinha essas propriedades aí, terceira geração, né? A família deles era de madeireiros, né? Eles já vinham aí há 2 gerações fazendo exploração madeireira na Amazônia, né? Um manejo sustentável, né? Mas era exploração madeireira. E aí, quando nos conheceram, a gente conseguiu virar aí esse jogo e entrar com uma proposta de transformar as propriedades em reserva, né? Aproveitando aí um instituto que foi criado no estado do Amazonas, que é o Instituto da RPDS, Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável, e entramos aí nesse desafio, passamos 3, 4 anos aí para conseguir homologar a nossa reserva. A nossa reserva hoje ela é 20 vezes maior do que todas as outras reservas já criadas na Amazônia juntas, então não é pouca coisa, é uma iniciativa significativa, né? E aí, nesses últimos 10 anos, a gente passou esse período aí de bastante dificuldade do mercado de carbono, tentando criar alternativas que pudessem gerar um fluxo de receitas para poder implantar nos projetos na área social, na área ambiental e na área climática, né? E assim a gente foi delimitando aí, delineando como a empresa se moldou, né? Então hoje a EBCF
ela é estruturada em 4 verticais, né, 4 pilares que a gente chama, o pilar ambiental, climático, social e econômico, né? O pilar ambiental responsável pela biodiversidade em si, pela flora, fauna, pelos rios e toda a proteção da biodiversidade, né? Os relatórios de biodiversidade, o inventário florestal, enfim, todas as iniciativas nesse sentido. Aí, no pilar climático, o nosso projeto de redução de emissões, né? A gente tem um projeto de redução de emissões que estima aí uma redução de aproximadamente 2.200.000 toneladas de CO2 em 36 anos, né? É um projeto muito interessante, o primeiro feito na metodologia que a gente utilizou, por já ser uma reserva particular e, enfim, uma metodologia bem específica e complexa. A gente conseguiu registrar o nosso projeto em 2017, já fizemos uma primeira verificação dos primeiros 5 anos de crédito e, enfim, conseguimos concluir com êxito essa verificação e agora a gente está no meio do processo da segunda verificação dos últimos 4 anos, ou 5 agora, acho que 4, se não me engano, e desenvolvendo as atividades aí para levar a efeito aí essa atividade de verificação do projeto de carbono, né? Então, no pilar climático, o nosso projeto de redução de emissões. No pilar social, a gente tem aí 15 comunidades que habitam em torno das nossas reservas, são praticamente 3.000 famílias, e a gente vem desde sempre tentando desenvolver projetos na área de saúde, educação, geração de renda, empoderamento feminino, saneamento, infraestrutura nas comunidades. São comunidades pequenas que vivem em áreas rurais remotas da Amazônia, né, comunidades de ribeirinhos, e onde praticamente tudo é uma necessidade, né? O que a gente faz é tentar desenvolver as atividades de projeto para poder levar um mínimo de dignidade, um mínimo de sustentabilidade para essa turma, porque a gente sabe que no final do dia não é a gente aqui dentro do escritório e fazendo gestão e estruturação dos projetos que vai conseguir gerar um efeito prático na redução do desmatamento e, enfim, na melhoria de vida dessas pessoas, né? Você precisa levar condições para essa turma para que eles possam serem os guardiões da floresta e, claro, daí a gente levando tecnologia, monitoramento via satélite, drone, enfim, estado da arte da tecnologia aí para proteção das florestas, a gente complementar as atividades de preservação local, aí a gente consegue ter uma eficiência, né? E esse é o pilar social, é o pilar mais importante da nossa atividade. A gente sabe que isso nunca vai acabar, né? A gente vai estar sempre tendo que desenvolver projetos e esse nosso papo aqui passa um pouco por isso, né? Levar projetos aí no caso, na área da educação, para que essas crianças possam, amanhã ou depois, estarem mais preparadas e melhor, terem mais condições de participar mais ativamente dos projetos e da proteção das florestas, né? E aí o pilar econômico, que sempre foi o nosso grande desafio, né? Porque o pilar ambiental, o pilar social e o pilar climático sempre foram custos, né? Nós não somos um grande conglomerado, temos um histórico aí familiar, né? Irmãos aí que por um propósito se uniram e nos últimos 15 anos aí com complementariedade aí de skills e esforços conseguimos chegar até aqui, né? Passando pelas dificuldades aí desses últimos 10 anos aí dessa situação toda do mercado de carbono. E aí, num pilar econômico, aí a criatividade é o limite, né? Claro que o projeto de carbono sempre foi uma vertical importante dentro do pilar econômico, mas a gente sabe que o crédito de carbono é uma receita limitada, finita, e não vai resolver a vida de ninguém
se você não tiver outras iniciativas que sejam complementares ao projeto de carbono. Então, a exploração do produto não madeireiro, né? O açaí, a castanha, a andiroba, murumuru, enfim, óleos, sementes, enfim, tem uma infinidade, né, de oportunidades nesse segmento dentro da Amazônia, e que basta você conseguir estruturar os projetos, envolver as comunidades, colocar gestão e recurso em cima disso, que não tem por onde dar errado, né? Tudo é gestão e dinheiro, na verdade, né? É questão de você colocar capacidade de gerenciamento e botar um recurso necessário para começar a estruturação. Então, a gente está hoje lá já iniciando a estruturação de um projeto de beneficiamento do açaí, criando toda a cadeia de suprimentos, treinando o pessoal, estamos levando cursos de beneficiamento e boas práticas para o pessoal, desde a colheita do fruto no pé da árvore, até a logística, levar para a fábrica, todo o processamento, e aí depois a parte de distribuição e tudo mais. Então, a gente está montando toda a cadeia, do início ao fim, tanto para o açaí como para a castanha. São projetos que atendem a nossa área social e a nossa área econômica, né? Porque são projetos que geram renda para as comunidades, porque a gente vai estar contratando eles, engajando eles nas atividades de colheita e de produção, né? E são projetos que também, além de gerar renda, são projetos que levam dignidade, né? Você está dando uma oportunidade de trabalho, enfim, envolvendo as comunidades em atividades laborativas, enfim, são projetos que a gente trata com muita atenção e finalmente, depois de um longo período, aí a gente está conseguindo estruturar esses projetos, né? Enfim, a pesquisa científica, o ecoturismo, você tem diversas iniciativas que estão sendo feitas hoje pela IBCF, né? A gente está criando lá um centro de tecnologia, inovação e empreendedorismo científico para poder levar o que há de mais moderno em termos de tecnologia para dentro das nossas reservas, né? A gente trata a nossa reserva como um laboratório ao céu aberto, né? E aí levar robótica, inteligência artificial, tudo que você imaginar de mais tecnológico hoje que está acontecendo nas principais universidades do planeta, né? Para isso a gente tem uma parceria estabelecida com a Imperial College, com Cambridge University, a gente está avançando para o MIT, enfim, a gente está realmente transformando o Amatec, que é o nosso centro de tecnologia, num hub global para desenvolvimento de novas tecnologias, e aí a gente está falando em incubação e aceleração de projetos que tenham a vertente da pesquisa e da inovação, né, tecnológica, e que possam ser aplicados nas nossas verticais, que é o desenvolvimento das comunidades, a preservação da biodiversidade, o combate ao desmatamento, o combate ao problema da mudança climática. Então, isso é um pouco o Amatec, né? A gente tem algumas iniciativas na área financeira também, sempre com o objetivo de criar revenue streams que pudessem ser aplicados, recursos que possam ser aplicados nos pilares social, ambiental e climático da IBCF, né? Então, a gente criou lá em 2018, quando não se falava muito em blockchain, em criptomoeda, a gente foi para a Suíça e regulamos a primeira criptomoeda já desenvolvida com o foco de gerar retorno para a Amazônia, para os projetos climáticos, né? Então a gente criou a Amazônia Green Coin, cujo objetivo era e ainda que 80% dos recursos da transação sejam aplicados nos projetos, no programa Nosso pela Amazônia, que é o programa da IBCF. Enfim, é uma moeda, é um payment token, né? Até hoje a gente não colocou ela no mercado porque a gente precisa dar uma utilidade, uma liquidez para ela, e para isso a gente criou um banco, a gente criou o Amabank, que basicamente é um banco digital,
com 3 pilares, né, 3 verticais. O pilar da tecnologia é um Bank as a Service, então ele tem toda a tecnologia que um banco digital pode apresentar em termos de funcionalidade bancária, né? Então, tudo que você tem num banco digital a gente apresenta no AmaBank. Aí a gente tem o pilar Amazônia, né? O pilar sustentabilidade. Então, ele é um banco que foi criado com o propósito de gerar recursos para os projetos na Amazônia. Então, a gente até nem chama de banco, a gente diz que é um propósito com o banco, né? Porque o banco nasceu do propósito de gerar recursos para os projetos na Amazônia. Então, é um propósito com um banco com propósito e com 2 diferenciais, né? O principal é que uma parte do faturamento do banco vai ser revertido para os projetos na Amazônia, e outro propósito é poder conectar o indivíduo na causa climática. Então, para isso, a gente vai compensar as emissões de todos os usuários, né? Fazendo o offset das suas emissões. Esse a gente sabe que no curto prazo, no médio prazo, a gente vai perder muito usuário, muito cliente por causa disso, mas a gente não está preocupado com isso, a gente está olhando lá na frente, a gente entende que o propósito do banco é realmente conectar o usuário na causa climática e, enfim, se o usuário se identifica com o banco, ele não vai estar preocupado em compensar suas emissões, né? E aí, mais um pouco mais, avançando mais na tecnologia, a gente está começando a desenvolver o metaverso da nossa reserva, é a Meta Amazonian Sustainable Reserve. Então, é a Meta Amazônia, né? A gente está em Dubai, no principal hub de desenvolvimento tecnológico de blockchain, de NFTs e de metaverso do planeta. Então, a gente está lá com as principais empresas do planeta desenvolvendo o nosso metaverso, né? E o objetivo ainda é gerar recursos para poder aplicar nos projetos socioambientais da EBCF, né? A EBCF ela é a principal empresa do grupo, ela é a nossa espinha dorsal, e todas as demais empresas elas transitam em torno da IBCF, né, o que a gente chama de Ama Group. Então, com a Amabank, com a Amacoin, com a Amazon Roots, a gente criou uma empresa regulada nos Estados Unidos para fazer a distribuição dos produtos amazônicos, né? Então, uma vez que a gente tem as unidades de produção beneficiando o açaí, a castanha, óleos, tanto para a indústria farmacêutica, alimentos, parte de cosméticos e tudo mais. A gente já tem uma empresa pronta para poder fazer a distribuição internacional desses produtos. Temos também uma fundação criada nos Estados Unidos também para poder captar recursos de famílias de milionários e recursos que possam ser revertidos nos programas da IBCF também. Enfim, tem uma infinidade aí de iniciativas que estão sendo desenvolvidas, mas todas elas com o propósito de reversão dos recursos para os projetos socioambientais da IBCF, né? E aí, acho que falar também que tudo que a gente faz em torno da IBCF tem o propósito de ser replicado para novas áreas, né? Para isso a gente fechou uma parceria com um fundo canadense. Então a gente tem um programa de expansão da BCF para aquisição de mais 400 mil hectares no bioma amazônico, para poder também replicar todo esse modelo de negócio e toda essa funcionalidade aí, esse ecossistema de empresas, para replicar também nessas novas propriedades que a gente está procurando, está olhando. A gente tem o investidor internacional bem conectado, e agora é nosso desafio aí de achar as áreas. Não é fácil achar áreas reguladas na Amazônia, né? É bastante difícil, inclusive. Então, a gente tem toda uma estrutura da empresa procurando áreas, estudando, fazendo toda a parte de análise fundiária, da documentação, certidões e tudo mais, para poder adquirir essas áreas e transformar, desenvolver os projetos de carbono, enfim, transformar as
comunidades que vivem ou nas áreas ou no entorno também como parte integrante desses projetos, né? Então, acho que isso é um pouco do histórico, né? Hoje eu estou tocando a operação da EBCF, eu sou sócio fundador, né? Como eu disse, a nossa empresa é uma empresa familiar. Os meus irmãos, cada um tem a sua atuação, né? E cada um bastante complementar aos outros. Temos sócios, nosso sócio local é a principal peça de tudo isso, né? A família dele que tinha as propriedades, foi decisão dele mudar o lado da moeda, de ter 3 gerações aí fazendo exploração madeireira na Amazônia para realmente fazer uma alteração de 180 graus, né, para preservação, num momento ainda isso estamos falando há quase 15 anos atrás, onde havia por se criar ainda, né? Hoje as coisas, acho que essa pandemia trouxe uma nova configuração para o planeta, isso acelerou bastante aí esse processo, mas há 13, 15 anos atrás, se a gente fosse falar aí que a gente estava pegando uma área de 20 mil hectares que tinha um plano de manejo florestal no valor de 70, 80 milhões aprovado, com valuation de 80 milhões e que o proprietário decidiu simplesmente rasgar esse plano de negócios e transformar sua propriedade em floresta, apostando que serviços ambientais e preservação um dia poderia ser mais compensador economicamente. Acho que muita gente ia falar que é um lunático, iam colocar uma camisa de força nele e falar, escuta, vá já para o hospício que você está completamente louco. Mas foi isso que aconteceu, então o valor mesmo de tudo que a gente faz vem daí, né? Então hoje a gente vê muita gente, muitas iniciativas novas, né, de 1, 2 anos aí, com bastante marketing, comunicação, intitulando Salvadores da Amazônia e tudo mais, mas a gente sabe que não é assim, né? A gente está há 15 anos nisso, a gente sabe que lidar na Amazônia com comunidades tradicionais e ribeirinhas, você tem um desafio abissal, né? É muito difícil e complexo, mas isso é a nossa vida. A partir do momento que a gente decidiu transformar as nossas propriedades em reserva, a gente assumiu um compromisso para a eternidade, né? Então a gente tem responsabilização criminal, civil e administrativa em cima disso, e todos os nossos esforços são em cima das 4 verticais da EBCF. Então é desenvolver as comunidades, é proteger a biodiversidade, é reduzir emissões e gerar meios de financiamento que possam ser aplicados em todas essas atividades, né? Então, é um pouquinho longa a história, mas resumidamente esse é um pouco o nosso histórico aí. Perfeito, Eduardo. O que dizer depois desse histórico rico, né? Não tem como não ouvir e parabenizar o trabalho de vocês, 15 anos conseguindo aproveitar um recurso, né, que é do povo brasileiro, que é do povo, que na verdade é do planeta, né? Então a gente precisa realmente valorizar essa questão e vocês estão fazendo isso com muita maestria. Então, parabéns pelo excelente trabalho. E Obrigado. pegando um pouquinho, né, dessa expertise de vocês, que na verdade já nasceram com uma visão de impacto social, pelo seu ponto de vista, Eduardo, qual é a sua indicação, a sua dica, a sua recomendação para líderes que não tiveram esse privilégio de construir uma empresa já com um propósito de impacto social, de como desbravar esse mercado, de como começar, né? Porque esse início geralmente é bem complexo para quem não está acostumado, mas eu acho que você tem bastante bagagem para poder dar essa orientação para quem não conhece um pouquinho desse universo. O que você acha? Tá. Bom, o que eu diria para você, né? Eu acho assim, ó, primeiro que liderança é meio que genético, né? A pessoa tem que ter um pouco dessa propensão, né, de liderar. Eu diria que assim, do nosso time tem uma pessoa que tem uma liderança nata, que é o meu irmão
Leonardo, que é o presidente do grupo e o fundador de praticamente todas as empresas, a semente das ideias e, vamos dizer assim, os primeiros passos sempre vêm da cabeça dele. Ele tem uma capacidade enorme de agregar pessoas e dar direcionamento para as coisas, né? Então, ele poderia falar muito mais do que eu de liderança, mas assim, lidar com... Quando a gente fala em... Hoje a EBCF, o nosso negócio é ambiental e é social, né? Porque a gente lida com a Amazônia, a gente lida com floresta, a gente lida com biodiversidade e a gente lida com as pessoas, né? São as pessoas que estão lá que vão estar na linha de frente e atuando, né? Então, eu acho que quando pegar um exemplo bem assim presente de hoje, por exemplo, antes de entrar aqui com vocês, eu estava fazendo uma reunião sobre a expedição que a gente vai fazer na próxima semana, onde a gente está levando uma série de cursos, projetos para atender o nosso projeto de carbono. A gente vai estar fazendo o lançamento oficial aí do Amatec, e, enfim, estamos fazendo uma série de iniciativas nas nossas reservas e nas comunidades. E nesse final de semana, agora, hoje é segunda-feira, nesse sábado, domingo, o nosso sócio Valdenor, ele foi em algumas das comunidades com algumas propostas de projeto que a gente tem desenhado para desenvolver. Então, levar filtros de água potável em determinada comunidade que tem carência, apesar de ter muita, né, está na Amazônia, mas água potável, por incrível que pareça, não é uma coisa muito presente lá. Então, a gente tem um projeto social muito interessante que é levar filtros de água potável para as comunidades mais longínquas e poder dar essa melhora na questão de saneamento e na parte justamente a parte de saúde, né, a questão de saúde mesmo. Outros projetos, levar conectividade e energia solar. Então, tem comunidades, por exemplo, que não tem energia. Então, os caras não têm onde acondicionar um alimento. Então, a gente tem um projeto muito legal que é construir um hub, colocar um freezer, botar um ponto de internet, botar energia nesse local abastecida a energia solar, uma usinazinha de energia solar. Então, assim, são projetos que a gente tem no nosso pipeline, que a gente está levando para as comunidades, mas muitas vezes não é a prioridade da comunidade. Claro que ela é importante isso, mas, por exemplo, ela precisa que você faça 2, 3 pontes para ela poder escoar o produto não madeireiro que está na época da colheita e eles têm dificuldade com isso. Sabe? Então, é muito ouvir, na verdade, entendeu? É muito entender o que é necessário. Quando a gente criou a RPDS, a gente teve que fazer um plano de gestão. Não foi simples, né? A gente demorou quase 4 anos, 3, 4 anos para a gente conseguir homologar a nossa reserva. Para isso, a gente teve que fazer uma infinidade de ações, né? E uma delas foi fazer o censo das comunidades, fazer todo o levantamento, fazer as matrizes de sustentabilidade das comunidades. Então, você tem todas as áreas, né? Infraestrutura, pesca, saúde, educação, aonde que a comunidade está hoje, onde que ela se encontra e aonde que ela quer chegar, aonde que ela pode chegar, né? E como que você pode ir melhorando aquela vertical ali na área de saúde, por exemplo, na área de educação. Então, é um pouco ouvir o que a comunidade tem e poder, você que tem poder de articulação, tem capacidade de arregimentar recursos financeiros para poder aplicar, é fazer isso, né? Ir atrás do recurso, poder desenvolver esses projetos, executar os projetos e depois fazer uma gestão em cima desses projetos, né? Então, eu acho que liderança, assim, questão lidar com a Amazônia, é ter o olho no social, no ambiental e nas necessidades, porque são muitas, e não é você que vai impor aquilo que é a necessidade. É claro que tem algumas coisas assim, né, dando o exemplo do nosso projeto com vocês, né, que é um projeto de educação complementar, né, o que a gente está fazendo com vocês?
A gente simplesmente quase não acreditou quando a gente conheceu vocês e na possibilidade de levar uma educação complementar para as crianças que estão lá nas comunidades e que muitas vezes têm lá a escola pública que elas podem frequentar, mas que têm dificuldade de toda ordem. Então, assim, aquela criança mais atrasadinha que não consegue acompanhar a educação, essa criança vai acabar gerando uma evasão escolar, ela fica um ano, ela vê que ela não está acompanhando, ela ficou para trás, ela se desinteressa e ela sai da escola. Então, a possibilidade da gente levar um curso complementar, né, que possa manter essa criança interessada e gerar novas atividades, assim, novas matérias que gerem o interesse da criança e que ela possa se manter ali dentro da escola. A gente sabe que isso não vai gerar um resultado da noite para o dia, não é em 1, 2 anos, mas isso é uma semente que se está aplicando que daqui a 5, 10 anos vai gerar resultado. Então, assim, que eu posso te dizer, Carla? É poder ouvir e utilizar a tua capacidade para poder aplicar e executar os projetos e, enfim, o poder de articulação aí, capacidade de executar mesmo. Disse tudo, Eduardo. Quando a gente presta atenção ao nosso redor, né, fica mais fácil de entender o que cada um precisa e aí realmente fazer bom uso desse poder, dessa facilidade de articulação, como você mesmo disse, é o que faz a diferença e promove projetos, né? E você já falou um pouquinho, né, da parceria da EBCF com a Alicerce. A gente tem um grande prazer e é um privilégio fazer um projeto tão maravilhoso, tão grandioso, né? E assim, né, eu queria ouvir de você um pouquinho dessa preparação, bem breve, né? Do que é essa expedição na Amazônia e também levando pessoas para conhecerem um pouquinho dessa realidade e também o impacto para a comunidade que vai ser beneficiada por esse grande, enfim, por esse grande projeto da Alicerce, né? Junto com a EBCF. Esse projeto da Alicerce, eu acho que o que tem mais a grande beleza dele é que é uma primeira iniciativa na Amazônia de vocês, né? E a gente teve a felicidade de se conhecer e enfim, no momento foi propício para tudo acontecer, né? Sim. E o legal é que assim é uma primeira iniciativa de 6 meses, né? Um projeto onde a gente está levando essa educação complementar para 50 crianças, né? Nas comunidades lá em torno das nossas reservas. A sede vai ser na comunidade Democracia. São 50 crianças, 22 turnos, né? 25 Sim. de manhã e 25 de tarde, por 6 meses, né? Então a gente está levando 2 líderes de vocês, que também são pessoas jovens e com um super propósito aí, que tenho certeza que vai ser uma experiência de vida incrível para elas, né? E elas estão indo para lá para ficar 6 meses lá numa comunidade, zona rural, remota, a 300 quilômetros de Manaus, dando essas atividades complementares para as crianças lá, né? Então, o que dizer disso, né? É um primeiro projeto que tem essa grandeza, que não precisa nem adjetivar isso, só a menção disso já mostra o tamanho e a nobreza que isso representa. Mas é um primeiro projeto, né? Então a gente tem mais 14 comunidades, né? A gente quer depois poder replicar isso nas outras comunidades, a gente quer que isso não seja uma coisa provisória, limitada de 6 meses, mas a gente vai no passo a passo, né? Então a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Esse projeto, ele é a menina dos olhos do nosso vamos dizer assim, do nosso programa. É um programa que envolve vários outros projetos. A gente está levando cursos lá para o beneficiamento da castanha do açaí, estamos levando cursos de fotografia, edição e vídeo. A gente quer capacitar as pessoas, os jovens nas comunidades, para que eles possam fazer o dia a dia
de edição lá, de imagens, gerar conteúdo. A gente quer, estamos aqui num podcast, né, que para mim é novidade isso, mas a gente quer criar um podcast lá dentro da reserva, quem sabe junto com vocês, uma Ótimo. iniciativa como essa. Enfim, o céu é o limite, né? A gente tem muito por fazer. Tudo que a gente fizer é só uma gotinha no oceano, né? Mas é de gota em gota que a gente vai avançando, né? Não temos Sim. nenhuma pretensão de resolver tudo de forma imediata. Não é uma corrida de 100 metros, né? Costumo dizer que é uma maratona. Então, a gente tem que ir realmente no passo a passo. Perfeito, Eduardo. Depois dessa aula de como realmente fazer, de promover o impacto social e sustentável, eu quero ouvir de você o que você deixa como dica, como tendência para empresas, né? Como eu disse, o nosso público são empresas que têm um propósito, sim, social, às vezes, em sua estrutura, e outras não, que estão começando agora. Então, eu acho que vale aí contar com o seu know-how, Eduardo, para você indicar aí, dar aí uma previsão, dar uma dica para que esse público fique antenado e siga os caminhos da EBCF, caminhos de sucesso. Eu acho assim, eu acho que a gente está vivendo um momento, acho que essa pandemia, a minha visão, né? Eu acho que a pandemia, ela deu uma mudada na frequência do planeta, né? Porque a gente parou por 2 anos, não foi 2 anos, mas foi praticamente 2 anos, onde simplesmente o planeta parou. E eu acho que quando se era aquela loucura, sabe, aquela coisa frenética quando eu lembro, assim, antes da pandemia, viajava praticamente a semana inteira, toda semana, sabe? Veio muita coisa, mudou, né? A gente hoje está fazendo uma reunião por videoconferência aqui. Às vezes eu perdia 2 dias para fazer uma reunião, né? Pegar avião, fazer uma logística, para fazer uma reunião que às vezes nem era tão produtiva assim e nem funcionava para aquela finalidade que a gente precisava. Então, assim, acho que essa pandemia ela deu mais tempo para a gente se preocupar com coisas que são mais importantes. Sim. Quando eu digo que mudou um pouco a frequência, é isso. Então, é por isso que, ao meu ver, essa agenda ambiental, essa agenda social, ela se acelerou, as pessoas estão com uma outra visão sobre isso. E, além disso, essas gerações mais novas que estão vindo, os milênios, geração Z, essa turma já está vindo com uma consciência mais, já estão querendo consumir com propósito, sabe? Já vem uma consciência mais no consumo. E o problema climático, claro, ele atingiu as corporações, né? Então, eu acho que todo esse conjunto de coisas estão fazendo com que a gente possa hoje estar falando sobre isso, sobre essa questão de, né, como o que deixar como recado e o que dizer para essas corporações. Assim, é claro que todas as empresas, as corporações, elas vão estar no seu propósito fim, que é a sua atividade habitual, e elas podem começar a olhar para o social, para o ambiental e para a questão de governança, né, que a gente chama hoje, antigamente era o CSR, né, Corporate Social Responsibility, hoje é o ESG, né, então elas podem olhar para empresas que têm no propósito, no seu propósito, como é a EBCF, a gente chama que a EBCF é uma Green Tech, né, é uma Climate Tech, enfim, pode chamar como quiser, mas é uma empresa que tem no seu propósito as causas sociais e ambientais como seu drive principal, né? É a nossa atividade, mas as empresas elas não têm isso. Elas Sim. têm a sua atividade normal, mas elas podem olhar para nós e nos apoiar, por exemplo. Eu tenho uma infinidade de projetos que podem ser apoiados por empresas, e uma empresa que vai estar me apoiando, por exemplo, uma empresa que está me apoiando financeiramente para me ajudar a custear o projeto de educação que a gente está fazendo junto com vocês. Poxa, essa empresa, só pelo fato dela me apoiar, ela já está ajudando o planeta a reduzir
2 milhões de toneladas de CO2, ela já tá apoiando uma empresa que tem uma reserva de desenvolvimento sustentável no seu portfólio, que tem 15 comunidades com 3 mil famílias que estão sendo desenvolvidos projetos. Ela pode aproveitar tudo isso no seu name right, ela pode ter um ganho de imagem e pode gerar um bem, um benefício e ganhar com isso, né? Então, eu acho que, como mensagem, a gente não é a única empresa, a gente é só uma iniciativa, como tantas outras. É claro que a gente tem a nossa especificidade, não é de hoje, a gente já tem 15 anos, tem que cuidar um pouco com quem está começando agora e quer aproveitar um pouco esse momento, né? Que acho que todas as iniciativas são válidas, mas é importante que as empresas olhem para empresas como as nossas e nos ajudem, nos apoiem, que enxerguem na EBCF empresas como as nossas como veículos de transformação social e ambiental. É isso que a gente né? A gente é um veículo de transformação e a gente tem um cardápio enorme de projetos, é uma infinidade de necessidades e que a gente tem toda a disposição de estar fazendo as parcerias aí com as empresas para poder estar cada vez mais levando esses projetos, botando gestão e botando melhoria aí nas comunidades e nas propriedades. Maravilha, Eduardo. Novamente, muito obrigada pelo seu tempo. E fica a dica, né? Quem quer realmente empreender, eu falo empreender de forma social e de forma sustentável, tem aí o caminho do EBCF. Obrigada, Eduardo, pelo seu tempo. Eu que agradeço você, Carla, Natália. A gente está sempre aqui, a gente vai junto com vocês e é só um começo, né? Tem muito ainda para a gente construir junto e com certeza a gente vai fazer bastante coisa junto com vocês. Disse tudo. Obrigada.